Você já pensou em comprar livros de astrologia, né? E aí não fazia a menor ideia se isso seria útil ou não. Será que de fato tem algum conhecimento que faz sentido para a pessoa que não entende tanto assim de astrologia? Eu quero te mostrar aqui como um livro de astrologia pode ampliar a sua visão sobre si mesmo, sobre os ciclos da vida. É para quem gosta de pensar, é para quem gosta de fazer uma autoanálise, né? Fazer a sua autorreflexão. E hoje eu quero te contar por que que ler sobre astrologia faz você mudar completamente a forma que você vive a sua vida. Meu nome é Graziella, eu sou astróloga e para inaugurar essa série aqui no canal, e eu quero que vire uma série, então já pelo menos já deixa teu like aqui para eu saber que você gosta de livros e conteúdos de astrologia. Eu escolhi esse livro que eu acho que todo mundo deveria ler justamente pela facilidade de entendimento do assunto e também pelo quanto ele te ajuda a perceber padrões que você pode estar repetindo já há muito tempo. Isso porque, caso você não saiba, a astrologia é uma metodologia excepcional para apontar padrões, traumas, ciclos, habilidades, desafios que a gente tenha. E aqui nesse livro elas compactam muitos padrões inconscientes de todos os planetas exteriores e elas vão mostrando de uma forma muito clara, padrão por padrão, de forma que você possa facilmente se identificar ou não com um desses padrões. E o livro se chama Síndromes de Plutão e dos Outros Planetas Exteriores, das astrólogas Cissa Bueno e Márcia Matos. Então aqui um livro escrito por duas astrólogas brasileiras excepcionais. Eu já fiz curso com a Márcia Matos e, cara, uma pessoa que já viu de tudo na astrologia, que sabe de muita coisa e tem um compilado nesse livro que é muito especial. Então vamos lá, é um livro que fala sobre processos profundos, inconscientes, sejam eles coletivos, individuais, e eu escolhi ele justamente porque muitas pessoas chegam até mim ou chegam até outros astrólogos querendo ali uma receita de bolo, querendo ou uma coisa para você culpar, né, é muito comum as pessoas culparem algo externo por algo que esteja acontecendo na vida delas, isso é realmente muito do ser humano, e a astrologia acaba sendo o bode expiatório disso, né, o problema não é comigo, o problema é Saturno, o problema não sou eu, o problema é a minha lua. Então o problema é sempre algo que está fora e que eu não consigo mudar, porque realmente eu não consigo mudar o posicionamento da lua de Saturno no meu mapa astral, já nasci, né? Sendo que, na verdade, nosso mapa astral simboliza processos que a gente está passando, passará nessa vida. A gente veio dessa forma e a gente está aqui para evoluir dentro desse espectro de possibilidades que a gente tem, tanto na nossa vida, se a gente pensar na vida prática, quanto na nossa vida espiritual, tanto dentro daquilo que faz sentido que a gente consegue melhorar. Isso leva a compreensão, leva a elaboração, leva a observação, aceitação, isso leva tempo. Então, de forma clara, direta e objetiva, é um livro de padrões psicológicos numa linguagem simples, acessível e que você não precisa saber o seu mapa astral. Essa é a verdade, você não precisa ter um mapa astral. Claro que se você souber, melhor ainda, mas você não necessariamente tira insights maiores porque você sabia do teu mapa ou não com a leitura dele. Então eu vou mostrar aqui como que ele é dividido. O livro é dividido em 3 partes, né? Há a introdução, então mesmo que você não saiba nada de astrologia, você pode dar esse livro para tua avó que nasceu na roça, ninguém sabe que horas nasceu, ninguém sabe a menor, não sabe nem se o dia está correto, né? E aqui com a leitura dele você consegue ir percebendo ali muitas coisas. Então a primeira parte, ela tem uma introdução mesmo falando de astrologia, né, o que que é astrologia, como que é um mapa astral, quais são os planetas que a gente olha, qual que é a ordem dos planetas, o que são os planetas exteriores, né, porque está aqui na capa, né, a gente está falando de um específico, né, Plutão, mas e dos outros planetas exteriores, então quem são esses outros planetas exteriores? Então aqui já na introdução, tudo isso já está explicado. Tem o simbolismo de todos os planetas, não sei se dá para ver aqui direito, de Sol a Plutão, tem as casas astrológicas, tem uma breve interpretação de Sol, Lua e Ascendente, que é a base na astrologia, né? Quando a gente está falando de astrologia psicológica, então a gente está olhando para um outro ser humano. Enfim, dá para você ter uma boa noção que é o suficiente para você continuar o livro, né? Para você não estar lendo um livro de astrologia que você não faz a menor ideia do que é astrologia. Então aqui você ganha ali um mini conhecimento. E aí ela repassa por essa categoria, né? Que são, quem são, de novo, respondendo essa pergunta, quem são os planetas
exteriores, e na verdade os planetas são separados em três categorias. Nós temos planetas pessoais, sociais e transpessoais. Esse livro se trata dos sociais e dos transpessoais. Os sociais, Júpiter e Saturno, e os transpessoais, Urano, Netuno e Plutão. Então a gente está falando desses planetas que estão mais distantes, né, que levam anos dentro de um signo, dentro de uma casa, e que quando estão conectados a planetas pessoais ou aos ângulos no mapa astral, né, ascendente, meio do céu, fundo do céu e descendente, trazem um tchan aí para a personalidade da pessoa. Então pode ser aquele caso de a pessoa ter um ascendente em Áries. Por exemplo, agora que Netuno vai entrar em Áries, inclusive aqui no canal já tem vídeo falando sobre Netuno em Áries, tem? Você volta lá, assiste ele depois desse vídeo. Mas, por exemplo, agora com essa entrada de Netuno em Áries, que acontece já, nossa, em 4 dias, do dia que eu tô gravando, tá? Não do dia que você tá assistindo. Muitas pessoas vão ter um ascendente em Áries e vão ter um Netuno no ascendente, né? Quem nascer ali no grau 0, no grau 1, no grau 2, 3 e 4 deste ano, o Netuno vai estar ali. E Netuno é uma energia bem diferente de um Áries. Então, nossa, a pessoa tem um ascendente em Áries, mas ela não me passa essa energia ariana. Por quê? Porque tem um Netuno ali, tem uma outra energia também que também tem que ser interpretada. Então, esse livro foca nessas energias externas, né, desses planetas que, repetindo aqui, quando próximo aos ângulos, quando próximos a planetas pessoais, você vê muito reflexo na personalidade da pessoa e com isso são pessoas que acabam refletindo muito mais a energia desses planetas do que do signo propriamente dito. E elas finalizam essa parte 1 explicando o que é as síndromes. E aqui um adendo, né, síndromes e complexos, como ela fala aqui na página 51, e aí ela fala, né, o que estamos chamando de síndromes na astrologia são os complexos autônomos da psicologia junguiana. Então, elas utilizam a teoria de Gustav Jung, eu acho que é assim que se fala, sobre os complexos, sobre os arquétipos, sobre os instintos, o inconsciente coletivo. Quem é familiarizado com isso vai aproveitar, não necessariamente a pessoa vai aproveitar muito mais, mas vai ter essa familiaridade com o tema. Quem desconhece, vai conhecer aqui, tá? Então, se você é psicólogo, se você trabalha com psicologia, com arquétipos, gosta da teoria de Jung, esse livro é excepcional, porque elas têm essa base dessa teoria, misturando com astrologia, né? Juntando toda essa prática astrológica de duas astrólogas excepcionais. Então, a gente tem aí as famosas síndromes dos planetas exteriores. E aí na parte 2 é quando a gente começa realmente a conhecer os planetas, a conhecer os donos dessas síndromes e, obviamente, a entender também as síndromes. Então, ela vai de Júpiter a Plutão, ou seja, do planeta mais próximo da Terra ao mais longe. E aqui um adendo: quanto mais longe, mais inconsciente, mais difícil é a gente acessar essa energia, mais difícil é a gente nos modificarmos, né? Porque são energias que estão muito arraigadas no inconsciente coletivo, no inconsciente das pessoas que nasceram com esses aspectos. Então, é uma coisa que, realmente, quando você lê, você tem, nossa, não é que eu sou assim, né? Não é que isso não é de todo mundo, né? Isso é das pessoas que têm esse planeta forte no mapa, então você vai se encontrando em muitos desses arquétipos e é muito interessante. Então eu vou dar uma passada aqui rápida pela estrutura, e isso é de cada planeta, tá? Então você começa com Júpiter, e aí ela tem uma lista de aspectos astrológicos, que, como eu falei, se você tem teu mapa, você pode ir riscando as que você tem. Eu fiz isso quando eu fui lendo. Esse aspecto eu tenho, esse aspecto eu tenho, esse aspecto eu tenho. E eu posso ter uma noção mais visível, né, mais visual de o quão importante é esse planeta dentro dessa ideia que elas estão trazendo aqui, ou seja, o quão forte é esse planeta no meu mapa astral. A partir disso vem o mito do planeta, aqui o mito de Zeus, né, de acordo com a mitologia grega. E aí uma parte que, se você acha que, nossa, mas eu não sei o que é Júpiter, eu não sei o que é Urano, Netuno, não se acanhe. Elas têm palavras-chave associadas aos planetas. É muito comum quando você está estudando astrologia no início, você ter algumas palavras-chave. Ares,
impulsividade, competição, brigas, etc e tal, sabe. Aqui elas têm uma página inteira, página e meia, 2 páginas de palavras-chaves, tá, associadas ao arquétipo de cada planeta, de novo de Júpiter a Plutão, tanto na expressão positiva quanto na expressão negativa. Então aqui você vê assuntos, ou sentimentos ou coisas que estão no mundo daquele planeta. Então, do que fala Júpiter? Qual que é a bolha jupiteriana? O que uma pessoa, né, de Sagitário forte, de Júpiter forte no mapa, casa 9 forte no mapa, qual que são as palavras, qual que é, do que fala o mundo dela? Então aqui você entende, opa, em que arena você está entrando. E aí ela começa com as síndromes. Então ela fala brevemente das síndromes de Júpiter, e aí para cada síndrome ela foi dando um nome: síndrome do dono da verdade, síndrome do sabe-tudo, síndrome do rei do fogo, do grande juiz, do guru, do centro do universo. O jupiteriano sempre se achará a figura mais importante do universo, porque né, Zeus era o próprio Deus do universo. Então, as pessoas que estão nessa síndrome, né, que tem aí um Júpiter forte, ela, na cabeça dela, ela é a pessoa mais importante, né? E eu acho que a gente tem que se achar a pessoa mais importante do nosso universo. Lembrando que eu sou pisciana e, né, Júpiter é o regente do meu sol. Então, eu tenho o quê de jupiteriano? Eu me achei aqui em poucas síndromes de Júpiter, apesar de ser, né, filha de Júpiter. Mas tem algumas coisas. Tá, e uma vez que você foi lá, você leu, tá, eu me achei nessa síndrome. Eu tenho esses trejeitos, eu me vejo nesse caso aqui, e assim, as de Júpiter são tranquilinhas, tá? Elas são super leves. De Saturno para frente que a coisa fica realmente vai ficando aí mais obscura, tá? Mas elas têm também as sugestões de cura para síndromes. Então, de novo, para cada planeta, elas têm sugestões de como você pode ir amenizando cada coisa. E são diversas curas. Então, você pode ver o que está ao teu alcance hoje, o que você consegue fazer. Às vezes tem coisa que você já te falaram para fazer, ou você já pensou em fazer e deu uma enrolada e tal, e aqui você entende que, opa, isso aqui vai me auxiliar com esse trejeito meu, com essa questão que eu tô querendo melhorar, tô querendo evoluir, que tá me atrapalhando. Como eu falei, no caso de Júpiter não atrapalha tanto. Quando a gente chega a Saturno, as coisas começam a realmente ficarem mais pesadas. E também ao final de cada capítulo, elas têm as referências bibliográficas. Então, se você, sei lá, você tem um stellium de planetas em Capricórnio, então a energia de Saturno é muito forte no teu mapa, por exemplo, você leu sobre isso, gabaritei diversas síndromes aqui de Saturno. Então você pode olhar nessa bibliografia, ver se tem algo que é interessante, que te chama atenção, quero me aprofundar mais nesse assunto. Tem a bibliografia em cada capítulo e no final do livro também tem uma bibliografia extra. Então é um livro realmente para os estudiosos. Eu não contei de todos os planetas, mas pelo menos Júpiter e Saturno tem pelo menos 10 síndromes. Você não vai se ver em todas elas. O que eu percebi quando eu fui lendo? Muitas eu via eu mesma, né? Com determinados planetas, né? Saturno, Júpiter, que são muito proeminentes no meu mapa, então dei uma gabaritada forte ali em Saturno, mas fui percebendo também, olha, isso aqui me lembra fulano, olha, ciclano é dessa forma. Então você lembra também de, ou pessoas mesmo, me lembra a Juliana, o João, você com certeza vai encontrar alguma síndrome que descreve algum colega de trabalho, que é típico, sabe? A pessoa que é mais, que trabalha demais, que é workaholic. E aqui você consegue entender o porquê. Porque da forma que elas explicam esses arquétipos, elas dão um porquê. Então, tipo, por que a pessoa pensa dessa forma? Por que a pessoa com Saturno muito proeminente, ela é talvez mais pessimista? Então, conforme você vai lendo as síndromes, e é interessante você ler na ordem, porque muita síndrome deriva da síndrome anterior, você vai entendendo como que essa pessoa, como que ela é pautada, então como que é o interior, como que ela pensa,
Qual é o óculos que ela enxerga a vida? Então, a partir daqui, você consegue ser mais tolerante, às vezes, com teu coleguinha, com teu marido, com seus filhos, com você mesma. Então, é realmente um livro que abre muitos olhos para esse lado mais psicológico, né, de por que que a pessoa é dessa forma, como que você pode lidar com ela, até para você se estressar menos, porque às vezes, né, você tem uma pessoa, sei lá, que é muito, vou puxar o saco de Saturno aqui, que é muito saturnina, que tem esse quê de ser realmente muito pessimista, as coisas vão dar super errado, sempre ali pautada naquela realidade em que nada dá certo para ela, e aqui você começa a ter um pouco mais de empatia e até aprende um pouco a como lidar com essa pessoa. Por você mesmo, não é para você mudar a pessoa, só para você não se irritar tanto. Isso já vale a leitura, né, você não se estressar tanto com os relacionamentos interpessoais que você, né, como nós todos somos obrigados a ter. E na parte 3 elas falam também da cura, mas aqui da cura de uma maneira mais geral, tá, de uma maneira mais holística também. Então elas falam sobre como se formam as doenças, falam dos chakras. É uma parte bem mais curtinha, tá? Eu diria que o foco maior do livro é você se encontrar nesses arquétipos, mas de novo, em todo capítulo no final elas finalizam com potenciais curas para cada síndrome de cada planeta e você pode avaliar o que é que você pode fazer, o que é que você pode ir tentando, o que é que você pode ir, né, ajudando outras pessoas. Coloca aqui nos comentários se você já conhecia esse livro, se você gostou do vídeo, se você tem alguma dúvida, se você mudaria alguma coisa aqui no formato, e como eu falei, esse é o primeiro livro, esse é o primeiro vídeo. Eu não encontrei muitos formatos interessantes aqui no YouTube para eu me inspirar, então criei esse aqui. Então, estou aqui fazendo e vamos ver como é que vai. E se você tem indicações de livros também, coloca aqui embaixo para a gente ir aprendendo. Se eu tiver aqui em casa, eu faço também essa mini review e eu te vejo no próximo vídeo.